depois de um mês e algumas semanas, estamos retornando para trazer aquilo que o Senhor nos confiou. Hoje estamos de volta, para compartilhar todos os domingos, como fazíamos antes, trazer uma palavra da parte do Senhor. Queremos aqui já de cidade, e na cidade onde chegamos fizemos o contrato da internet e por alguns imprevistos no nosso horário de trabalho não conseguíamos então montar e instalar a internet, mas pela misericórdia do Senhor hoje conseguimos, nesse final de semana conseguimos instalar e os nossos trabalhos então retornaram. Você que tem nos acompanhado, você que tem visto as nossas transmissões, você que tem ouvido a palavra do Senhor através das nossas bocas, da minha e da minha esposa, então continue, volte a ouvir, compartilhe, curta, nos segue no Instagram, nos segue no YouTube, nos segue aqui no Facebook, que voltamos para continuar a trazer a palavra do Senhor. E nesse exato momento, temos uma palavra que o Senhor me concedeu a esta tarde. Eu quero que você esteja aí atento, ouvindo a palavra do Senhor, intercedendo para que o Senhor me use, intercedendo para que o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, então fala conosco nessa tarde. Nós temos certeza e convicção de que a palavra que o Senhor nos conceda, antes ela reflete no meu coração e depois então é passada para vocês que estão do outro lado. E pela misericórdia do Senhor também nós pedimos oração em favor a mim, em favor a minha esposa, em favor a nossa página, em favor de todos aqueles que ouvem, porque o propósito dessas transmissões é alcançar o quanto coração possível. Quanto mais gente nós alcançarmos, melhor. E eu creio que nós não alcançaremos essas pessoas somente eu e a minha esposa fazendo. Eu creio que você que está do outro lado pode contribuir. Eu creio que você que está do outro lado pode fazer com que nós alcançamos mais pessoas. Eu creio que você que está do outro lado também pode contribuir no crescimento do reino do Senhor. Então eu vou dar um tempo para você. Compartilhe a palavra. Quem sabe não é hoje que o Senhor quer tocar no coração daquele teu amigo. Quem sabe não é hoje que o Senhor quer tocar no coração daquela tua irmã. Quem sabe não é hoje que o Senhor quer tocar no coração do teu pai, da tua mãe, do teu parente. Quem sabe não é hoje que o teu vizinho seja alcançado através da palavra que nós passaremos aqui por intermédio do Senhor. Então compartilhe, convida os teus amigos, chama os que estão distantes para ouvirem a palavra do Senhor. Amém? Então vamos para a palavra do Senhor. E também aproveito dizer aqui, se porventura vocês ouvirem alguns barulhos, alguns gritos, alguns carros, motos, eu já peço perdão porque estamos num lugar em que há muita interferência sonora, mas eu creio que enquanto estivermos aqui, estaremos pela graça do Senhor. Então você que está do outro lado, com a sua Bíblia, por gentileza, abra a sua Bíblia. Em Salmos de número 127, vamos ouvir aqui então o salmista Salomão falando. Salmo de número 127. Assim diz a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor, amém? Vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, então trabalham os que edificam. Então em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, então em vão vigia a sentinela.
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde e comer pão de dor. Pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eu vou repetir a leitura. Vai dizer assim o primeiro versículo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, então em vão vigiam a sentinela. Amém? Eu estava meditando já há um tempo nessa palavra. E hoje no culto de escola bíblica, enquanto lá estávamos compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor, então o Senhor trouxe minha memória sobre esses salmos. Interessante que esse salmo ele vai fazer um paralelo extraordinário com uma das histórias que se encontra em Mateus, capítulo de número 7, no seu versículo 24 até o versículo 27, na qual o Senhor Jesus então vai fazer uma comparação de dois alicerces, de dois fundamentos, de duas ações, de duas situações totalmente diferentes. O Senhor Jesus ele vai fazer uma comparação entre duas pessoas, que um vai confiar, que um vai alicerçar a sua casa sobre a rocha e outro então vai alicerçar a sua casa sobre a areia. Mas interessante do Salmo de número 127 é que o salmista ele vai começar dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa. Antes de nós prosseguirmos, nós vamos então entender que o salmista aqui ele vai dizer assim: se o Senhor não edificar a casa. O que nós entendemos com isso? Sabemos que nos tempos atuais, a casa referente aqui é o nosso coração. A casa referente aqui é o nosso corpo. Porque o apóstolo Paulo então vai nos dizer: vocês não sabeis que vocês são o templo do Senhor? Vocês não sabeis que vocês são o tabernáculo do Senhor? Vocês não sabeis que o Espírito Santo habita sobre vocês? E o salmista então ele vai mencionar: se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não for a vossa fortaleza, se o Senhor não for a vossa segurança, se o Senhor não for a pessoa que vos fortalece, se o Senhor não for os que vos guarda, se o Senhor não for aquele que toma em vossas mãos e vai em frente a vossas batalhas, se o Senhor não for o vosso refúgio, se o Senhor não for a pessoa ou santo ou o Senhor que vos santifica, em contrapartida ele vai dizer assim: em vão trabalham os que edificam. O salmista está nos dizer aqui: se com as tuas forças, com os teus prazeres, com teu entendimento, com teu braço, com a tua mão buscar a edificação, sem antes consultar ao Senhor, sem confiar ao Senhor, sem constatar ao Senhor, sem entregar os teus prazeres ao Senhor, sem você se derramar na presença do Senhor, tudo isso que você fazer será em vão. Se você querer se assegurar no seu próprio entendimento, se você querer se assegurar na sua própria percepção, se você querer se assegurar na sua própria sabedoria, então o salmista está a dizer: em vão você está a edificar a tua casa. Mas que casa é esse? O seu coração, o seu corpo, o seu tabernáculo. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não for o Senhor da tua vida, se o Senhor não for o que segura as tuas mãos, se o Senhor não for o teu alicerce, se o Senhor não for o teu guardião,
Se o Senhor não for o Senhor da tua vida, o dono da tua vida, o dono da tua causa, o dono dos teus sonhos, o dono dos teus prazeres, se o Senhor não for a causa maior da tua vida, se o Senhor não for o primordial, se o Senhor não for a causa principal da tua vida, então o salmista ele vai dizer assim: em vão edificam a casa. Os que trabalham, trabalham empiricamente. O Senhor está nos dizer, se você fazer com as tuas forças, se você se assegurar você mesmo, se você achar que você vai ganhar o teu irmão que está desviado com as tuas próprias forças, com a tua própria palavra, se você achar que vai ganhar o teu vizinho com o teu próprio entendimento, se você achar que vai ganhar almas para o reino do Senhor com a tua própria palavra, com o teu próprio entendimento, com a tua própria sabedoria, com a tua própria edificação, então o Senhor está a falar, em vão você está a trabalhar. O salmista está a falar, em vão você está a trabalhar. E o mais interessante é que ele vai continuar dizendo no próprio versículo 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. A palavra de Deus ele vai mencionar que não há mesmo o mundo, nem as coisas que nele há. É interessante que nós habitamos no mundo. Nós somos o sentinela do Senhor neste mundo. Nós somos o representante do Senhor nesse mundo. Nós somos o que levamos a palavra do Senhor nesse mundo. Mas o salmista ele vai dizer, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, todos aqueles que buscam a palavra do Senhor, todos os missionários, todos os presbíteros, todos aqueles que têm chamado do Senhor, todos aqueles que levam a palavra do Senhor, todos aqueles que têm interesse de ganhar o Senhor, se eles não se basearem no Senhor, se o Senhor não for o guarda principal deles, se o Senhor não for o sentinela principal, o sentinela acima de todos os sentinelas, se o Senhor não for a segurança acima desse sentinela, se o Senhor não for o vigilante principal, se o Senhor não for o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o guarda dos guardas, o médico dos médicos, o Senhor dos exércitos, então aqueles sentinelas trabalham empiricamente. Se o meu ministério, se o teu ministério, se o teu chamado não está baseado na segurança do Senhor, se o teu chamado não se assegura na rocha do Senhor, então em vão você trabalha. Se você for um sentinela do Senhor, e acima de ti não tem outro sentinela que é o Senhor, então você está fazendo uma guarda, você está a guardar um lugar empiricamente. Se você for um pastor, se for um presbítero, se fores um missionário e não guardas o teu chamado sobre a rocha do Senhor, então em vão você está a trabalhar. É necessário que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, para que o Senhor então seja a principal capa, para que o Senhor seja o principal teto sobre as nossas vidas, para que o Senhor seja a principal proteção sobre as nossas vidas. É necessário que nós habitemos no esconderijo do Altíssimo e Ele fica acima de nós, nos guardarmos. Só que quando nós falamos sobre a casa, a edificação, o Senhor Jesus ele vai nos lembrar então no Evangelho segundo escreveu Mateus. O apóstolo Mateus ele vai mencionar sobre 2 alicerces. Ele vai mencionar então sobre 2 situações. Uma situação que vai ser alicerçada sobre a rocha e outra situação que vai ser alicerçada sobre a areia. O texto bíblico vai começar dizendo assim: certa feita então, todos aqueles pois
que executam a minha palavra, ou seja, todos os que têm chamado, que levam a minha palavra, todos aqueles que ouvem a minha palavra, todos aqueles que praticam a minha palavra, eles devem se assemelhar a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e ocorreram rios, e sopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava alicerçada ou edificada sobre a rocha. E a mesma situação então vai dizer, e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, ou não as pratica, ou não coloca em prática, esse vai ser comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa, ou que construiu a sua casa, ou que alicerçou a sua casa sobre a areia. E a mesma situação que aconteceu sobre o homem prudente, então veio a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e essa casa então caiu. Foi grande a sua queda. É interessante que Cristo aqui ele vai nos chamar a atenção da seguinte maneira, dizendo assim: se você que é cristão, se você que tem desejo de vir a ter ao reino, se você que tem desejo de chegar à presença do Senhor, então você deve ser comparado a um homem prudente, a um homem cauteloso, a um homem zeloso, a um homem que é ajuizado, a um homem que não faz as coisas empiricamente, a uma pessoa que não faz as coisas sem antes pensar, a uma pessoa que não faz as coisas sem antes consultar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a uma pessoa que não dá passos em vãos sem antes saber qual é a vontade e o desejo do Senhor. Porque ele vai dizer, o homem que edificou a casa sobre a rocha é um homem prudente, é um homem que pensa, é um homem que antes de fazer, ele consulta ao Senhor. Só que o interessante é que ele vai dizer, este homem prudente então construiu a sua casa sobre uma rocha. Ele alicerçou a sua casa sobre pedras. Ele alicerçou a sua casa sobre massas, sobre concretos duros. E quando este então alicerça sua casa sobre a rocha, sobre o alicerce de concreto, e aí então vai dizer que desceu a chuva. É interessante nós mencionarmos aqui que a chuva que vai ser mencionada, que está sendo mencionada sobre esse texto, é então o obstáculo das nossas vidas diárias. São as aflições, são as tempestades, são as dores, são as aflições, são a angústia que vem sobre as nossas vidas. Só que o interessante é que ele vai dizer, e desceu a chuva, e correram os rios, ou seja, a tempestade começou a balançar a minha vida, a tempestade começou a mexer a minha vida então começou a estar alagueando, e o vento então veio, ou seja, veio a tempestade, o vento começou a balançar, e combateram a minha casa. Só que o interessante é que ele vai dizer, veio a tempestade, veio as dores, veio as angústias, vieram as aflições, o inimigo se levantou contra você, o inimigo levantou-se contra a tua vida, o inimigo levantou-se contra a tua casa, a tua família foi levantada. Mas só que o texto vai dizer, aquele homem, aquele prudente, ela alicerçou a sua casa sobre a rocha. E o interessante é que ele vai falar, todas essas coisas vieram, mas a casa não caiu. A casa não caiu. O moral da história é se nós confiarmos de coração no Senhor, se nós confiarmos que o Senhor é a nossa segurança, se nós confiarmos que o Senhor é a nossa fortaleza, se nós confiarmos que o Senhor é o nosso refúgio, se nós confiarmos que o Senhor é o socorro bem presente na hora de angústia,
venha chuva, venha sol, venha tempestade, venha angústia, o inimigo se levantará, lutas teremos, pelejas teremos, batalhas teremos, mas se a rocha estiver firmado no Senhor, seremos mais do que vencedores. Seremos mais do que vencedores. Se nós estivermos no Senhor, se nós alicerçarmos a nossa vida na palavra do Senhor, se nós confiarmos na palavra do Senhor, se nós colocarmos em prática a palavra do Senhor, se nós colocarmos em prática que o Senhor é o nosso socorro bem presente, se nós colocarmos a nossa confiança no alicerce do Senhor, nós venceremos, nós triunfaremos. O inimigo até se levantará, mas o Senhor vencerá. O inimigo até se levantará, mas o Senhor estará conosco. Se nós edificarmos o nosso coração sobre o altar do Senhor, se nós nos colocarmos na presença do Senhor, se o meu levantar e o meu deitar verdadeiramente for sondado pelo Senhor, se o meu a fazer, as minhas vontades, a minha concupiscência da carne, a minha vontade, o meu querer estiver sobre o altar do Senhor, nós triunfaremos, porque o Senhor será conosco. O Senhor vai dizer em Deuteronômio: se obedeceres a minha palavra, se obedeceres os meus estatutos, se obedeceres os meus mandamentos, se confiares a mim, eu estarei contigo. A palavra de Deus vai dizer que certa feita Salomão, quando vai construir o seu templo, antes dele entrar, antes dele entregar ao povo que pudesse cultuar, ele vai clamar ao Senhor. Ele vai fazer uma oração ao Senhor, vai entregar todas as suas iniquidades, vai fazer uma aliança com o Senhor. E o Senhor então, logo após, vai responder dizendo que eu ouvi a tua oração. E todos aqueles que entrarem no templo e se derramarem aos meus pés, se humilhar, se orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a terra e curarei as feridas. É interessante que nesse texto ele vai mencionar sobre um templo físico. Só que no tempo atual, o nosso templo é o nosso coração. O nosso templo é o meu corpo, é o teu corpo, é o teu coração. O Espírito Santo de Deus, ele já não está habitando no templo de Salomão ou no templo feito por mão de homem, mas o Espírito Santo de Deus, hoje ele habita sobre o teu templo, que é o teu corpo. Hoje ele habita sobre o teu coração. Ou seja, se você se humilhar, se você orar, se você buscar e se converter dos teus maus caminhos, você então ouvirá o teu clamor. Se você alicerçar a tua vida, se você alicerçar a tua casa, se você alicerçar os teus problemas, as tuas causas, os teus sonhos, a tua família, o teu querer, os teus desejos sobre a rocha do Senhor, virá aflições sobre a tua vida, virá tempestade sobre a tua vida. Levante terá sobre a tua vida, batalhas, afrontas terão sobre a tua vida, mas o Senhor é aquele que peleja por você. O Senhor é aquele que vai em frente das batalhas. O Senhor é aquele que fala: aquietai-vos e vedes o grande livramento que dou, porque essa batalha não vos pertence. Mas é necessário que eu seja prudente, é necessário que eu seja o homem que alicerça a vida sobre a rocha do Senhor. É necessário que eu confie de coração, é necessário que eu entregue de coração, é necessário que o meu homem velho saia de mim, é necessário que os meus prazeres, as minhas vontades, os meus desejos pecaminosos, o meu querer pecaminoso já não faça parte de mim. Tenho que entender que o apóstolo Paulo fala: eu agora sou nova criatura,
Eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Eu agora tenho que prosseguir dia após dia na presença do Senhor, dia após dia batalhando, dia após dia vencendo o mal, dia após dia vencendo as aflições, dia após dia vencendo a angústia, sendo prudente. Quando as afrontas vierem, quando o inimigo colocar ciladas sobre a minha vida, eu tenho que entender que existe um Deus todo-poderoso. Eu tenho que entender que um Deus que está sobre o meu favor. Eu tenho que entender que existe o Espírito Santo, aquele que ele vai remindo, aquele que ele geme a favor de nós com gemidos inexprimíveis, aquele que clama ao meu favor. Eu tenho que entender que quando um levante existir sobre a minha vida, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu tenho autoridade de repreender o mal, eu tenho autoridade de repreender o inimigo, eu tenho autoridade de profetizar sobre a minha vida, porque nós somos homens prudentes, porque nós confiamos que a nossa vida está alicerçada sobre a rocha do Senhor. Porque se eu não confiar no Senhor, se eu não edificar a minha casa no Senhor, se eu não edificar a cidade em que moro no Senhor, em vão estar sendo a minha vida. Se eu próprio querer me assegurar nos meus entendimentos, nos meus desejos, na minha vontade, eu cairei com facilidade. Eu serei derrubado com facilidade. Quando eu me asseguro no meu eu simplesmente cairei. Eu simplesmente serei presa fácil para o inimigo. Porque nós vamos entender logo em seguida, no versículo 26 do capítulo 7 de Mateus, que Jesus então vai fazer comparação do homem prudente e do homem insensato. Que ele vai dizer assim: o prudente confiou no Senhor, o prudente entregou-se ao Senhor. O prudente, todos os seus desejos, todas as suas vontades, todos os seus sonhos, todo o seu querer, ele entendeu que a fortaleza, que o refúgio, que o esconderijo era o Senhor. Só que em contrapartida, ele vai dizer: existe um insensato. Esse insensato, então, ele vai dizer: eu não preciso do Senhor. Eu não preciso que o Senhor edifique a minha casa. Eu não preciso que o Senhor santifique a minha vida. Eu não preciso que o Senhor seja o meu guardião. Eu não preciso que o Senhor vá em frente da minha batalha. Eu não preciso que o Senhor esteja acampando sobre o meu redor. Eu não preciso que o Senhor dê ordem aos seus anjos ao meu favor. Eu não preciso do esconderijo do Senhor, porque eu sou forte, eu me confio, eu sou aquele cara, eu tenho inteligência, eu tenho sabedoria. E ele então vai construir por si só a sua casa. E a palavra do Senhor vai dizer que esse insensato, que se segurou no seu próprio entendimento, que se segurou no seu próprio querer, que se segurou nos seus próprios prazeres, e de repente então desceu a chuva. A chuva aqui, ela representa obstáculos nas nossas vidas. A chuva aqui representa as aflições que nós passamos. A chuva aqui representa os levantes que nós enfrentamos. A chuva aqui representa as aflições que nós passamos, as tribulações que nós passamos. E de repente, então, este que se assegurou no seu próprio entendimento, veio a chuva. E a palavra de Deus então vai dizer que correram os rios. O vento começou a balançar sobre a vida deste insensato. E o texto vai ser claro, vai dizer que esta casa então caiu. Que casa é esta que o texto está mencionando? A minha vida. Porque eu sou casa, porque eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito está sobre mim. E o texto vai dizer então que quando o rio começou a se mover, quando o vento então começou a soprar, esta casa então caiu. Porque o Espírito Santo não estava sobre aquela vida. O Espírito Santo não habitava sobre aquele templo.
O Espírito Santo não habitava sobre aquela casa. Aquela pessoa não agia segundo o entendimento do Senhor. Aquela pessoa não ouvia a voz do Senhor. Aquela pessoa não andava segundo a vontade do Senhor. Aquela pessoa não consultava o Senhor. Aquela pessoa não buscava entendimento ao Senhor. Aquela pessoa não clamava ao Senhor. Aquela pessoa não se assegurava na sabedoria do Senhor. Aquela pessoa não se assegurava no poder do Senhor. Ele não entendia que o Senhor era único e suficiente para todas as coisas. Então o mal veio, as aflições vieram, as pelejas vieram, a vida então começou a apertar, as tribulações começaram a ser maior, o levante começaram a ser maior, e essa pessoa não tinha como resolver. Mas hoje eu te digo, como homem que representa o Senhor nessa terra, ainda há tempo. Ainda dá tempo para restaurar tudo que se perdeu. Ainda dá tempo de levantares e clamares ao Senhor. Ainda dá tempo de se renderes aos pés do Senhor. Ainda dá tempo de se quebrantares na presença do Senhor. Ainda dá tempo de seres um vaso na mão do Senhor. Ainda dá tempo de clamares ao Senhor para seres forjado novamente. Ainda dá tempo de ser restituído tudo aquilo que se perdeu. A casa foi destruída, mas não é o fim do mundo. O Senhor ainda está com os olhos atentos a ti. Só basta clamares ao Senhor, porque Ele vai dizer: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Ou seja, o Senhor está a dizer: você errou hoje, mas ainda podes corrigir o teu erro. Você se afastou da minha presença, mas ainda podes consertar o teu erro. O Senhor está a dizer: você acha que não há esperança, mas eu sou a esperança. A raiz ainda está sobre a terra. O Senhor ainda não cortou a raiz da terra. Essa raiz ainda pode brotar. Essa raiz ainda pode florir. O Senhor está a dizer: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Talvez você disse: mas eu pequei bastante. Eu me assegurei no meu próprio entendimento. Eu me assegurei no meu próprio desejo. Eu quis seguir o meu próprio caminho. Mas o Senhor permitiu que você seguisse, para você entender que a tua vida, a nossa vida, a vida de todos nós sem o Senhor não faz sentido. O único caminho é que temos certeza de que venceremos. O único caminho de que temos certeza de que seremos salvos se perseverarmos até o fim. É se andarmos na presença do Senhor. É se alicerçarmos a nossa vida no Senhor. É se construirmos todos os nossos sonhos na presença do Senhor. É se consultarmos que tudo que formos fazer ao Senhor. É nos entregarmos, é nos derramarmos, é entregarmos completamente ao Senhor. É segurarmos a nossa cruz e dizer: venha o que vier, aconteça o que acontecer, levanta o que se levantar, mas eu alicerçarei a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus desejos, as minhas vontades nas mãos do Senhor. O Senhor hoje está a te dar uma oportunidade. O Senhor hoje está a nos dar a oportunidade de se achegarmos a Ele. O Senhor está a te dar a oportunidade de teres uma vida tranquila na presença dEle. O Senhor está a te dar a oportunidade de fazer o que é certo. O Senhor está a te dar a oportunidade de viver em harmonia. Esquece tudo que você fez lá atrás. Apenas clame ao Senhor. Apenas deposite tuas preocupações ao Senhor. E cumpra o que o Senhor vai dizer lá em Crônicas. Se o meu povo que se chama
pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus, sararei a sua terra e curarei as feridas. Você carrega o nome do Senhor através do sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário. No teu DNA tem o nome do Senhor. Então basta clamar. Clama o nome do Senhor. Ele atenderá. E entrega hoje a tua vida no Senhor. Alicerça a tua casa hoje na rocha do Senhor. Esqueça que um dia você alicerçou na areia e o vento veio e te levou. Mas o Senhor é aquele que dá a oportunidade para corrigir os erros. Então fica com esta palavra. Fica com esta palavra. Fica com esta palavra. Eu peço a você que está do outro lado, compartilhe a palavra do Senhor. Nos ajuda a compartilhar a palavra do Senhor. Nos ajuda a levar a palavra do Senhor. Curta as nossas transmissões. Faz chegar aos teus amigos, teus familiares, os teus colegas de trabalho. Junto levaremos a palavra do Senhor. A palavra pode ser ministrada por mim, mas é o Espírito Santo de Deus que convence. É Deus que convence. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer: eu reguei, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem somente do Senhor. Então possamos entender hoje. Não permites mais que hoje a tua vida seja edificada por você mesmo. Não permite que você seja o sentinela por você mesmo. Mas faz o contrário. Porque o Salmo vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão nós trabalhamos, em vão nós edificamos. E se o Senhor não for o sentinela das nossas vidas, em vão somos nós os vigias, os sentinelas. Se o Senhor não for o Todo-Poderoso, o acima de todas as coisas, trabalhamos empiricamente. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Ora por nós. Ore para que essa palavra chegue em mais corações, chegue em mais casas, entre em mais lugares, rompa a barreira, rompa a fronteira, e que o Espírito Santo de Deus então possa fazer o seu trabalho, que é convencer o homem do pecado. Amém. Senhor nosso Deus, aqui entregamos aquilo que o Senhor confiou a mim a esta tarde. Se porventura palavras foram entregues empiricamente, já te entregamos e já te entrego o perdão, Senhor Jesus. Já te peço que me perdoe. Se porventura foi profetizada, foram anunciadas palavras que não foi do teu agrado, da tua vontade, então peço perdão. Mas se tudo aquilo que foi dito nessa tarde, Senhor Jesus, foi por teu querer, foi por tua vontade, então eu creio e determino que almas, que pessoas serão edificadas. Eu creio que pessoas mudarão os seus conceitos. Eu creio que pessoas mudarão as suas decisões por causa dessa palavra. Eu creio que pessoas serão edificadas suas vidas por causa dessa palavra. Eu creio que pessoas que hoje talvez tomariam decisões empíricas, hoje tomarão decisões certas, porque o Senhor falou através da minha vida. O Senhor falou através do Espírito Santo. Eu creio que o propósito dessa palavra será alcançado. Espírito Santo de Deus, eu peço que nos dê uma semana abençoada. Eu peço que, Senhor Jesus, que nos ajude dia após dia, nós estarmos sincronizados, entronizados com os nossos pensamentos com o teu trono celestial. Eu peço que teus servos estejam em orações constantes, quer seja em lavar roupa, quer seja em trabalhar, que o nosso pensamento esteja ligado no trono do Senhor.
Pai, eu também peço que sonda as nossas vidas. Eu também peço que dê ordem aos teus anjos para que estejam ao nosso redor, nos guardando, Senhor Jesus, do inimigo, nos guardando do devorador, porque o inimigo só espera uma brecha. Então eu peço, Senhor, que feche as brechas sobre as nossas vidas. Pai, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos, Senhor Jesus, que somos totalmente dependentes e somos e seremos, Senhor, dependentes de Ti. Então entra com providência sobre as nossas vidas. Pai, nos ajuda, Senhor Jesus, nessa batalha espiritual. Que possamos estar revestidos das Tuas armaduras. Que a Tua espada, que a Tua couraça, que o Teu escudo, que as Tuas armaduras estejam revestidos sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre o nosso chamado e sobre as nossas famílias. Que o inimigo se levanta contra nossas vidas, mas o Senhor está em frente das nossas batalhas. Espírito Santo de Deus, nós queremos ainda que, se for a Tua vontade, Senhor, nos livrará de todos os maus. Senhor Jesus, nós cremos e entendemos que todas as queixas que nós temos feitos são através dos nossos prazeres, das nossas vontades. Mas nós cremos que o Senhor é aquele que renova as Suas misericórdias todas as manhãs. Eu creio que o Senhor é aquele que sonda os nossos corações, que sonda o nosso levantar, o nosso deitar. E eu profetizo, Senhor, sendo o Teu representante com a autoridade que o Senhor nos concedeu. Se for a Tua vontade, estamos nesse exato momento ser livres de muitos maus que o inimigo, de muitas ciladas que o inimigo colocou sobre a minha e sobre a Tua vida. Para nos dar os livramentos. Tira os espinhos, Senhor Jesus, que o inimigo coloca sobre as nossas frentes. Tira as ciladas, os empecilhos, as armadilhas, as pestes que o inimigo tem colocado sobre as nossas vidas. Pai, nós entendemos que estamos nos últimos tempos. Nós entendemos também, Senhor Jesus, que muitas profecias ainda se cumprirão. Mas nós entendemos também que o Senhor disse através de João que não nos tirará do mundo, mas que nos livrará de muitos males. Então eu creio, Senhor Jesus, que todos aqueles que estão do outro lado, a minha casa, a tua vida, a minha vida, a nossa vida, se estiver alicerçado e se obedecermos a palavra do Senhor, se obedecermos o estatuto do Senhor, e se a nossa vida estiver sob a palavra do Senhor e sobre as armaduras do Senhor, é certo que o Senhor nos dará livramento. Então fica com o Senhor. Fica com o Senhor. Só Ele é digno de honra e de glória. Só Ele pode nos livrar de todos os maus. Só Ele pode nos livrar de todas as ciladas. Só Ele pode nos livrar de todas as angústias, de todas as aflições. Só Ele pode todas as coisas. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Não deixe de compartilhar. Não deixe de curtir. Ótima semana. Fica na graça de Jesus Cristo. Amém. E amém.